Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil e pecadores em geral. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, em pecadores em geral. Eu assisto muito o History Channel, né? Documentário. Eu estou assistindo aqui eu até salvei, baixei. Eu tenho um canal aqui que é para guardar coisas. Eu peguei aqui um documentário do History Channel. A duração dele é de 3 horas e 1 minuto. Eu baixei e arquivei, guardei aqui. É um documentário que eruditos, religiosos, especialistas, teólogos, ateus, eles falam que os 10 mandamentos é uma mentira. Eles falam que o Mar Vermelho não é o Mar Vermelho. Eles falam que foi um fenômeno natural que abriu o Mar Vermelho para os filhos de Israel passar. Eles falam que os 10 mandamentos foram uma invenção do povo hebreu, de escritores, filósofos e a elite hebreia, e não... Porque eles falam que os 10 mandamentos foi invenção do Egito. Sabe? Então, é o seguinte... é puro ateísmo, é pura confusão. Se você não tiver fé, se você não tiver convicção, se você não tiver certeza, você cai nessa furada. E os teólogos, pastores, anciãos CCB, ateus, eles pegam, assistem esse documentário e eles acreditam nesse documentário. Porque esse pessoal que fala no documentário são professores de universidades conceituadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Alemanha, em Jerusalém, a Universidade de Jerusalém, que a Universidade de Jerusalém ela é conceituada. Sabe? Então, esse pessoal é graduado, e ultra-graduado, doutor e não sei o que, não sei o que. Então, esse pessoal que é ateu, que abre canal no YouTube, assiste todos esses canais, aí pega essas merda e vem debater com pecadores CCBistas e com piratas e dá um cacete. E dá um sacode. Por quê? E por que não... Olha, como você vai debater? Eu vou dar um conselho grátis aqui. Antes disso, eu vou te dar um conselho grátis. Se você não tiver fé, não estiver preparado, não ouça esse tipo de coisa, rapaz. Não vai acrescentar em nada. Vá se instruir primeiro. Porque tem coisas que se você não instruir, aquela fezinha que você tem, aí vai pro ralo, rapaz. Porque você começa a acreditar em besteiras. Então, como é que você vai debater com um sujeito que não aceita a Bíblia como palavra de Deus? Se você não estiver preparado, você vai tomar um cacete, rapaz. Você vai tomar um sacode. Se você não tiver conhecimento, fé, que a fé é o firme fundamento. A fé é a primeira, porque é lá na fé que você põe as coisas em cima. Tem a fé, que é o lastro, e você vai pôr no conhecimento, a sabedoria, as coisas em cima. Mas a fé é a base. Se você não tiver fé, base, você vai debater com qualquer pessoa, você não tem conhecimento, você vai levar um sacode. Como é que você vai debater com uma pessoa, com um ateu ou com um sujeito que se diz cristão? Como é que você vai debater com uma pessoa que não aceita a Bíblia como palavra de Deus? Não tem como, rapaz. É conversa de doido. Você está dando bom dia a cavalo. Olha, não se engane. Escuta aqui o Cavaleiro CCB. Tem muita gente que saiu da CCB, que saiu da Congregação Cristã no Brasil,
É porque ele não acredita mais na Bíblia. Ele é ateu. Tem cristão que é ateu. Mas ele não diz isso. Mas ele não acredita na Escritura. Ele não acredita na Bíblia. Sabe por que ele não acredita na Bíblia? Porque ele fala ministério. Deixa eu passar a real aqui do que acontece. Tem muito cabra do ministério que ele não acredita que isso aqui é a palavra de Deus. Tem muita gente que saiu da congregação que não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que ele acredita? Ele acha que a Bíblia foi escrita por disse-me disse. Sabe? Quem conta um conto, ele não acredita que aquilo ali foi palavra de Deus. Foi que Paulo pegou a caneta e escreveu uma carta da cabeça dele. Foi que Pedro escreveu uma carta do que ele achava. Foi que Moisés escreveu, sabe? Ele não acredita que é a palavra de Deus. Ele fala que a Bíblia foi escrita por homens. Ora, se não acredita que foi feita por homens, queria o quê? Que um jegue escrevesse a Bíblia? Você ia acreditar que fosse a mula o jegue, o jumento de Balaão? Não se engane, tem muita gente assim, que saiu da CCB e não acredita na Bíblia. Ele acha que foi ideia de Paulo, que foi ideia de Tiago, que foi ideia de Pedro, de João, que foi, sabe, que foi um achismo. Os evangelhos, escritos por Marcos, escrito por Mateus, escrito por Lucas, tem muita gente que saiu, aqui eu não estou falando de ateu não, porque ateu é ateu. Ateu não acredita em absolutamente nada. Aqui eu estou falando de pecadores, CCBista, de ministério, e de pessoas que saíram da CCB. Tem muita gente que acha que aquilo lá foi coisa da cabeça de Lucas, coisa da cabeça de Mateus, de Marcos, que há contradição, que há incoerência. Porque ele não acredita, rapaz. Ele está fermentado. Ele não tem mais fé. Ele perdeu a fé. Ele acha que aquelas cartas de Paulo lá foi coisa da cabeça dele. Ó, para mim, Paulo, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo é o exemplo de crente. Paulo é o crente perfeito. Depois de Cristo, Jesus, o Senhor, para mim, Paulo é o crente perfeito. Porque Paulo tem conhecimento, Paulo tem doutrina, Paulo tem convicção. Peraí, a garganta tá. Paulo tem fé, Paulo é convicto, Paulo é ousado, e Paulo sabe o que está falando, sabia o que estava falando. Paulo era pós-graduado na doutrina de Cristo. Para mim, Paulo é o crente perfeito. O apóstolo Paulo é o crente perfeito. Depois de Cristo, o crente perfeito é o apóstolo Paulo. Porque tinha convicção, ele repreendeu, ele corrigiu os apóstolos, Pedro, João. E a valentia de Paulo nem se discute, porque é muito acima. É muito acima. E o tempo de Paulo, olha que Pedro e os outros apóstolos, eles ficaram muito tempo com o Senhor Jesus. E lá na hora do galo, lá, de cantar o galo, Pedro afinou. Paulo, com pouco tempo, Paulo jamais afinaria, como Pedro afinou lá no galo lá. E olha que Pedro vinha com o Senhor Jesus há anos. Há anos. Aí, Pedro lá cantava de galo, cantava assim no sentido figurado, né? Batia o pé. Ah, Senhor, eu não vou te negar, não. Os discípulos, né? Ah, Senhor, não vou te negar, não. Na hora H lá, ele... Não conheço, não conheço, não. Como tem muito pecador CCBista, muito ministério bunda mole, que na hora que a hora aperta, na hora que a coisa aperta, não conheço, não. Muita gente que saiu da CCB também é a mesma coisa. Na hora tem vergonha. Tem vergonha de ter fé. O sujeito tem vergonha
de dizer que acredita na Bíblia. Eu sou 100% Bíblia. Eu, Cavaleiro CCB aqui, sou 100% Bíblia. Desde o índice dos livros que contém a Bíblia até Apocalipse, até os mapas aqui. Eu sou 100% Bíblia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Agora, muito pistoleiro por aí, muito pirata aí, papagaio de pirata, tem vergonha, não acredita na Bíblia, acha que isso aqui foi escrito na base do disse-me disse. Um apóstolo disse, aquele outro apóstolo disse, Moisés disse aquilo, mas já não disse isso, o salmista está escrito assim, mas os profetas lá, João falou aquilo ali, mas não vale mais para nós, sabe? Essa conversa. Então, no history aqui, eles falam tudo que foi fenômeno natural. Aquele vento que abriu o mar, eles falam que foi um fenômeno natural. Muita gente acredita neles, porque eles são graduados. Só que não tem provas nenhuma. É só na base do... E muita gente acredita neles. Cristãos acreditam nesse turma. Porque acredita na ciência. Sabe? Então, tem muita gente aí que lê a Bíblia, mas pega só as coisas que interessam para ele, só que ele acha que não é a palavra de Deus. Além do mais, que aquele bastardo lá, que atendeu o culto online, disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, ele é o filho do capeta que semeou a dúvida, sabe? Semear a dúvida. Então, se você não estiver preparado para assistir, tanto um documentário como o History Channel, como ouvir um ateu, porque o ateu, ele sabe aqueles pontos fracos, aqueles pontos da Bíblia, que é ponto cego. Ponto cego é o seguinte, ponto cego é o seguinte, não tem uma... a Bíblia não detalha, porque vai detalhar. Não tem como detalhar na escritura, né? Então o Senhor escreveu, mas dá o entendimento à pessoa que é digna de receber o entendimento. Então o ateu, ele pega aqueles pontos para envergonhar os tais cristãos. Sabe? Deu um vaca aqui. Peraí, deu um vaca aqui, né? Peraí. Eu não vou editar, não, tá? Ficou esse vaca aí. É que eu baixei o volume aqui, esqueci, estava gravando. Aqui, ó. Então, aqui tem aqueles pontos na Bíblia que é revelação. O Senhor mandou escrever, mas ele dá a entender só a pessoa que é digna de receber a revelação. É que nem a parábola lá, sabe? Ele não mandou escrever a parábola, ele falou a parábola para todo mundo. Mas a explicação, ele falou o quê? Ele falou em off. Tem coisas, muita coisa na Bíblia que está escrito lá, mas a explicação ele só dá em off. Para pessoa exclusiva. Entendeu? As parábolas. Ele falou aquilo lá publicamente. Mas depois o que ele falou lá, tem coisas que não é mister muita gente saber, é só os escolhidos. A escritura é assim. Entendeu? Então é o seguinte, ó, vou lhe passar uma real aqui. Segundo a ciência, a Terra tem 4 bilhões 540 milhões de anos. Mais de 4 bilhões, segundo a ciência. Muitos cristãos, que se diz cristãos, muitos ministérios, pecadores CCB, ateus e tudo, acreditam tudo nisso. Que evidência a ciência tem para provar que a Terra tem 4,54 bilhões de anos, mais de 4 bilhões de anos? Puramente cálculos. Cálculos. A Terra, eles dizem que a Terra tem isso por o quê? Puro cálculo. Cálculo matemático lá. Aí o seguinte, já o Cristo,
que foi Cristo é um fato histórico, se você for tanto fé e história, porque tudo que Cristo fez foi publicamente, e muita gente escreveu aquilo. E aí ateus e pecadores CCBistas e esses que saem da congregação não acreditam nisso. Que tem provas cabais disso. Sabe? Provas cabais e arqueológicas. Descoberta lá na Terra, lá. E aí o cara não acredita. O sujeito acredita que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Que foi gerada lá 4 bilhões. Ele acredita nisso? Que não tem prova nenhuma, é puro cálculo da ciência. E não acredita que Cristo... Porque se você for pegar 4 bilhões para 2.000 anos, foi ontem. E muita coisa que Cristo fez foi documentada. Tanto documentada por um lado, como documentada por outro lado. Porque quem dominava a terra de Israel era o Império Romano. E muita coisa do Império Romano foi documentado. Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Antigamente, quando 2 reis saíam para a guerra, os reis, todo o reino, tinha escrivão. Tinha escrivão do rei. Todo o reino tinha escrivão, aquele que notava todos os acontecimentos do reino. E naquele tempo, quando 2 reis iam para a guerra, ia um escrivão de um rei de um lado e o escrivão do rei do outro. Então, cada um escrevia o que se passou no reino de cá e o outro no reino de cá. E era histórico, era documentado. Então é o seguinte, você não lê lá no livro dos reis e das crônicas, que está escrito assim, ó. Vou dar um pause para você ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Olha, aqui. Isso aqui é dos reis de Israel. Quando Amon foi fazer guerra com outros reis lá. Aqui, ó. Quanto mais dos sucessos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Os reis de Judá tinham o livro das crônicas. O reino de Israel tinha o livro das crônicas. Quando Judá e Israel entravam em guerra, tinha o livro das crônicas. O livro das crônicas de Judá, o livro das crônicas de Israel. Quando Israel entrava em guerra com o rei da Síria tinha o livro das crônicas. Quando Israel entrou em guerra quando os caldeus entraram em guerra com o povo de Israel, os reis dos caldeus tinham o livro das crônicas. Então era documentado. Se você não achar no livro das crônicas dos reis de Judá, está no livro das crônicas do outro rei. É documentado. Como é que você não acredita nisso? Hã? Quando Jerusalém, quando o Império Romano tomou a terra de Israel, foi documentado pelo Império Romano. No livro das crônicas do Império Romano. Está documentado. Está documentado também o que quando Israel foi tomada. Você que não acha. Aí você não acredita nisso e acredita que a Terra tem 4 bilhões de anos porque a ciência disse que não tem documentado nenhum, é só puramente cálculo. Sabe? Quando o rei da Pérsia entrou em guerra com o rei Alexandre do Norte, lá na profecia do profeta Daniel, o rei da Pérsia está documentado, está no livro das crônicas do rei da Pérsia, o que aconteceu na guerra. Como está documentado o que aconteceu na guerra do lado do rei do Norte, que é o rei Alexandre, lá na profecia do profeta Daniel. Foi documentado. Você que não acha. Aí você não acredita nisso, que uma coisa que está documentada, e acredita que a Terra... Sabe? Então você é tolo. E você sendo tolo, você vai lá no provérbio, está escrito, não fale aos ouvidos do tolo, porque ele vai desprezar suas palavras. Então, se você ouvir debate de ateu e outro
sem noção qualquer, é pura tolice. Porque nenhum dos dois crê em nada. Você está dando um bom dia a cavalo. Você, em vez de adquirir conhecimento, você está perdendo seu tempo e correndo o risco de perder um pouquinho da fé que você tem. Porque é inútil. Gente que não acredita em nada é tolo. Você vai acreditar numa pessoa que não aceita a Bíblia como 100% da palavra de Deus. Pega só os pouquinhos. Sabe? As pessoas acreditam e não tem provas. As pessoas acreditam em coisas que não têm provas nenhuma. E as que têm, eles não acreditam. Então, se você assistir debate, eu estou dando um conselho àquele gato. Se você quiser fazer, é problema seu. Não estou nem aí. Eu estou dando um conselho aqui para quem quer ouvir, não para quem não quer. Quem não quer, segue seu caminho. Faça o que você quiser, se lasque. Sabe? Agora, você quer, você vai, não gaste seu tempo, não perca seu tempo ouvindo pessoas que não confiam na Bíblia. Porque a Bíblia é 100% palavra de Deus. 100%. Se está aqui, é como fato, é como palavra de Deus, como fato histórico, como conhecimento, como aprendizado. Sabe, lá Salomão falou, passei na lavoura do preguiçoso e adquiri conhecimento. E por que Salomão falou isso? Porque ele aprendeu, porque Salomão passou lá na lavoura do tolo e ele aprendeu ali como um preguiçoso se comporta. Sabe, o preguiçoso tem uma terra boa, fértil, mas Salomão passou lá e ele viu que a terra estava toda cheia de carrapicho e tal. Então Salomão adquiriu conhecimento meditando na lavoura do tolo, porque o tolo é preguiçoso. Aí Salomão falou assim, opa, para que adianta uma terra boa dessa na mão do tolo? Ele é preguiçoso. Aí Salomão falou, eu não vou ser preguiçoso se eu tiver uma terra dessa. Então Salomão adquiriu conhecimento. Então a Bíblia está aqui para você pegar os erros dos outros, daqueles que cometeram pecado, e você vê o fim deles, como foi, e você adquiriu conhecimento. Você teve reis lá que não podiam entrar no templo, no lugar do sacerdócio sagrado, e entrou e morreu. Então você lê isso aqui e fala, opa, você adquire conhecimento. Com os erros dos outros você aprende. Então fuja dessas pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles são ateus. São cristãos de Iraque, disfarçados, mas na verdade eles são ateus, porque eles não acreditam na palavra. E a Bíblia é a palavra 100%. Eu sou Bíblia 100%. Nem uma vírgula a menos. Nem um ponto a menos. De capa a capa eu sou 100%. Porque aqui contém experiência, aqui contém quem se deu mal, quem se deu bem. Aqui conta quem se deu mal, transgredindo a palavra. E aqui conta quem se deu bem, cumprindo a palavra. Sabe? Aqui está quem se deu bem, trilhando os caminhos retos do Senhor. E aqui está quem se deu mal, sendo filho de Adão. Sendo prevaricador e leviano, profano, como Isaú. E ficou escrito para isso, não ficou escrito para encher linguiça. Sabe? Então o tolo, ele não crê na escritura. Ele só fala, mas ele não crê. E ele só fala aquilo que lhe convém a ele por interesse que você sabe que é. Mas eu acredito. Sabe? Lá no tempo de Hebreus, ó, quando o Senhor Jesus fez aquela profecia, dizendo que Jerusalém, que aquele templo lá não ficaria pedra sobre pedra, ele estava falando da invasão, porque o Império Romano já dominava a terra de Israel. Então, quando o Senhor falou que não ficava pedra sobre pedra,
é que Israel, os judeus, iam se rebelar contra o Império Romano. E aí o Império Romano vinha para tomar a terra de volta, para conter, para conter a rebelião, e a vir ia destruir o templo. Só que antes disso, os judeus, eles se revoltaram várias vezes, fizeram várias revoltas aqui e acolá contra os romanos, e foram massacrados. Existiu várias guerras civis entre as dissidências dos judeus, entre os galileus, judeus galileus, entre os galileus, judeus galileus e os samaritanos. Teve uma guerra civil entre eles, se armaram contra os outros. Existiu disputa de poder em Israel, em várias correntes. Sabe? Porque naquele tempo em Israel, no tempo daquelas revoltas, antes de Jerusalém ser tomada, teve várias cidades-estados assim, independentes. E aí líderes judeus se declararam rei, sabe? E aí se armavam para aterrorizar o outro. Houve várias guerras civis entre os próprios judeus. Judeu matando judeu. Sabe? Para aí depois, porque nesse tempo Roma também estava com problemas internos, lá com o rei, imperador foi assassinado, problemas internos. Então aí Israel, os judeus aproveitavam para se rebelar. Porque Israel queria o quê? Israel queria liberdade. Porque eram os romanos que dominavam, e Israel se rebelava para se libertar do Império Romano. Era isso que Israel queria, que os judeus queriam. E aí se levantava líderes e prometia ao povo que ia se rebelar contra o Império Romano e ia livrar a terra de Israel do Império Romano. E aí nessa ascensão de pessoas querendo se levantar para ser rei, para se libertar do Império Romano, se levantava 2 ou 3 ou 4, aí depois eles brigavam entre si para ser o libertador. Entendeu? Se levantava um, se levantava outro, se levantava outro. Depois eles brigavam entre si para sentar no trono de Israel, aí lutar contra os romanos. Era uma coisa maluca, rapaz. E nessa disputa de poder de Israel, houve várias guerras civis entre eles. Em vez de eles se juntarem para combater o Império Romano, eles se juntavam e depois ficava fazendo política entre eles para tomar o poder entre eles. Aí, em vez de eles se levantavam para brigar, para lutar contra o Império Romano, acabavam lutando contra si mesmos. Aí eu teve uma vez lá que conseguiram, mas aí eu vou contar em outro episódio lá, do massacre. Mas antes disso, antes do Império Romano invadir Jerusalém e destruir tudo, como a profecia do Senhor, judeus contra judeus se degradearam lá. E romanos também, né? E romanos também. Por quê? E os judeus, por que isso tudo? Por causa que os judeus nunca acreditaram no Senhor Jesus. Nunca acreditaram. Qual é a ideia dos judeus? Os judeus diziam que eram filhos de Abraão. Que eram filhos de Abraão. Que era a lei de Moisés. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo falava? Vocês falam que é filho de Abraão, que é Moisés, mas não faz o que Moisés mandou fazer. Não era? Não foi assim? Os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, e você aí não tem nem 50 anos, já acha que viu Abraão? Porque os judeus, eles diziam que seguiam as leis de Moisés, tanto que interrogavam o Senhor por causa das leis de Moisés, mas não praticavam as leis de Moisés. Esses cristãos de Araque de hoje é a mesma coisa. Eles falam de Cristo, mas eles não praticam a lei de Cristo. Eles falam de Bíblia, alguma coisa, mas falam da Bíblia selecionada e o Senhor e falam que é Cristo. Fala que o Velho Testamento não serve, que Paulo é um não sei o quê, que Paulo não sei o quê, que os apóstolos aí cada um fez a sua cabeça. Falam que são Cristo, mas Cristo veio fazer o quê? Veio fazer a vontade de Deus. Como é que você fala que é de Cristo? Não acredita, e como você fala que é de Cristo, mas Cristo veio fazer a vontade de Deus?
Então os judeus acreditavam, os judeus acusavam o Senhor, os judeus se justificavam dizendo que fazia o que Moisés mandou fazer. Se fizesse o que Moisés mandou fazer, eles eram crentes. E cristãos de Iraque hoje, se fizeram o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, eles também eram crentes, mas não fazem. E o que foi e qual era o Senhor Jesus falou o quê? Que, olha, o que eu faço, essas minhas palavras não são minhas, são do Pai. Tá? São do Pai. Ou seja, o Senhor Jesus veio fazer a vontade do Pai. Agora, não acredita nem numa coisa nem em outra, rapaz. É que a pessoa é mentirosa. Ela não acredita nem numa coisa nem em outra. Ele não acredita no Velho Testamento, nas leis de Moisés. Eles não acreditam em Jesus Cristo, porque se acreditassem no Senhor Jesus, fazia o que o Senhor Jesus mandou fazer. Se acreditar no Senhor Jesus, faz o que o Senhor Jesus mandou fazer. E o que o Senhor Jesus mandou fazer? Cumprir os mandamentos de Deus. Então, discutir, debater, é coisa de doido. Conversa de bêbado. Não serve para merda nenhuma. Discutir, debater. Porque o debate, mas nunca debate o que tem que debater. As leis de Deus. Porque o que salva é você cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. O nego só debate coisas que estão por vir, ficam debatendo besteira, porque se torna besteira. Interessa para você saber como é o céu? Saber quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Interessa para você isso? Qual é o que mais interessa? Você vai quando o Senhor Jesus Cristo voltar? Você vai? Interessa saber como é o céu, como vai ser, como o Senhor Jesus Cristo vai vir, quando vai vir, a hora que vai vir, o ano, o mês, interessa isso? A pergunta é, você vai quando isso acontecer? Interessa saber grande tribulação, a ressurreição, não sei o que, não sei o que? Quando vier, você vai? Você está fazendo por onde ir? Para mim, não me interessa saber. Se bem que, se eu souber, tudo bem. Mas se eu não souber, que pouco que isso importa. O que importa é você vai. Né? Você está se preparando para isso? Se preparando, que eu falo, você está fazendo por onde ir? Fuja desse pessoal aí que fala que só você professando o nome do Senhor Jesus, você se salva. Isso é uma mentira do capeta. Isso é uma mentira do capeta. Tem muita gente aí vai cair nessa armadilha, achando que você vai se salvar só por professar o nome do Senhor Jesus. Isso é mentira. Isso é doutrina do diabo. Você precisa ser santo. Você precisa ser justo. Você tem que ter obras. As suas obras te seguem, está lá no escrito. Não caia nessa. Um conselho grátis aqui do Cavaleiro. Não caia nessa. Só porque você fica professando aí o nome do Senhor Jesus, você vai se salvar. Não vai não, isso é mentira. Sabe? Aprenda o que é útil. Aprenda o que é útil. Você precisa cumprir os mandamentos e a doutrina do Senhor Jesus. Até mais.